Muito boa noite, amigos e irmãos de Ideal Espírita, que é Jefferson Trevisan, colaborador do Centro Espírita Leão Denis. Tenho a grata satisfação de estarmos aqui nessa noite de quinta para refletirmos sobre o mundo de regeneração. Mas antes disso, vamos fazer uma pequena leitura do Evangelho, uma breve prece para conectar os nossos corações e nos colocarmos à disposição desses ensinamentos que Jesus nos trouxe e estamos agora a entendê-los, ou tentando. A leitura, então, é do capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, item 1, o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se o que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela de muito do seu amargor. É com a leitura desse trecho que nos preparamos, então, para uma pequena oração, buscando nos conectar e nos desconectar daquilo tudo que nos atrapalha, daquilo tudo que nos faz sentir mal, e nos colocar à disposição para essas reflexões que possam trazer alento para aquilo que nos angustia, novas perspectivas, onde jamais não conseguimos ver oportunidade, novas oportunidades de entender, de refletir. É por isso, Senhor, que agradecemos este momento que consola, que auxilia, que educa. Estamos reunidos em seu nome. Esteja conosco neste momento. Que assim seja. Convido a todos, então, a acompanhar as reflexões de Luiz Cláudio Zambuja, esse querido amigo e irmão, trabalhador e colaborador do Centro Espírita Leão Denis. Ficamos todos com ele. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez aqui estamos para o estudo do Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre os mundos regeneradores e o planeta Terra. Capítulo 3, dos itens 16 a 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para tanto, eu vou compartilhar minha tela para que a gente possa também facilitar o nosso estudo, né? Vamos lá. Muito bem. Tá aí. Capítulo 3, lá fala sobre há muitas moradas na casa de meu pai.
é uma mensagem de Santo Agostinho, que ditada a Allan Kardec numa das reuniões mediúnicas enquanto fazia a codificação do Espiritismo. Santo Agostinho é um espírito que auxiliou muito Allan Kardec na codificação, né? E ele vem nos trazer exatamente essa questão das muitas moradas, né? Traz de uma forma bem poética, né? Falando sobre as estrelas, enfim. E é uma pergunta que a gente sempre se coloca, né? Ou será que alguém já parou para se perguntar, mas por que tantas estrelas? Será que é só para iluminar o céu, deixar ele mais bonito? Será que realmente são habitadas essas estrelas? Tem alguma habitada, será? Enfim, vamos ver de forma poética como é que Santo Agostinho nos traz isso, né? Ele diz assim, que entre as estrelas que cintilam na abóboda azulada do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e à provação? Mas também há, entre eles, mundos mais miseráveis e melhores, como há mundos transitórios, que podemos chamar de regeneradores. Olha só. Então, estamos vivendo uma transição planetária? Será isso? São os sinais dos tempos e assistimos à chegada de uma nova geração? Pois então, lá na Gênese, no capítulo 18, falado sobre isso, são chegados os tempos, sinais dos tempos, a geração nova, né? Eles nos dizem assim, são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Que sentido se devem entender essas palavras proféticas? Aí nós temos assim que eles nos dizem que para os incrédulos nenhuma importância tem, né? Esse tipo de coisa, porque não acredito nada mesmo. Isso aí é brincadeira de criança, né? Sem fundamento. Mas para os crentes que acreditam nisso, em sinais do tempo, eles também apresentam qualquer coisa como mística, né? Como o final do mundo, né? Do planeta, cataclismas, catástrofes. Mas os espíritos dizem que não é nada disso, que as duas interpretações estão erradas. A primeira aí porque envolve, né, essa negação da providência total, né? E a segunda porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, né? Mas o cumprimento dessas leis. E isso é interessante porque tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência, né? Que não se desmente nem nas menores e nem nas maiores coisas. Então nós temos que afastar, desde logo, toda ideia de capricho por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto todo, né? Porque o globo progride, tanto quanto nós. Ele precisa progredir e nós precisamos que o mundo progrida para que nós encontremos também nele o sustentáculo para a nossa própria evolução, né? Então, o globo progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, né? E nós auxiliamos muito nessa transformação através da nossa inteligência, das nossas mãos, dos nossos braços, né? Nós somos aqueles espíritos trabalhadores, nós estamos aqui para trabalhar em nome de Deus e somos os co-criadores, auxiliando na obra de Deus. Mas também o mundo evolui moralmente. De que forma ele evolui moralmente? Com a depuração dos espíritos que o povoam, ou seja, com a nossa depuração, com a nossa evolução moral. O planeta também evolui moralmente. Porque o melhoramento da habitação guarda relação direta com o do habitante. Se o habitante não se melhora, o planeta também não vai se melhorar. Então, fisicamente, o globo terráqueo ha experimentado transformações que a própria ciência tem comprovado e que o tornarão sucessivamente mais habitável.
encurtando distâncias, trazendo soluções para as doenças, né? Aproximando a sociedade, vivendo com uma forma mais harmoniosa, né? Essa é a parte física, né? E ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação dessas forças materiais, os homens, para isso, também concorrem pelos esforços das suas inteligências, dos seus trabalhos. Então, o nosso globo, como tudo que existe, está submetido também à lei do progresso. Não tenhamos dúvidas sobre isso. Outra obra, nas obras póstumas de Allan Kardec, né, de 12 de maio de 1856, tem uma sessão pessoal na casa do senhor Baldin, intitulada Acontecimentos, em que os espíritos colocam que os tempos são chegados. Como eu disse, muitos de nós já ouvimos esse termo. Os tempos são chegados. E Kardec, ouvindo também esse termo, pergunta a eles, né? Disseram os espíritos que os tempos são chegados, em que tais coisas têm de acontecer. Preocupado já desde aquela época, com tantos falatórios sobre os tempos chegados, ele pergunta em que sentido se devem tomar essas palavras. E os espíritos nos respondem com outra pergunta. Dizem, em se tratando de coisas de tanta gravidade, que são alguns anos a mais ou a menos. Então, eles vêm nos trazer a questão da importância que estamos dando para determinadas datas, né? Colocando isso como grandes movimentações, grandes questões. Os tempos são chegados, o que nos espera, né? E eles nos dizem que isso nunca ocorre bruscamente, que são longamente preparados. Então, não é como o chispar de um raio, né? Esses acontecimentos são longamente preparados, de formas parciais, que eles servem como de precursores. Quais aí os rumores surdos, né, que precedem a erupção de um vulcão. Então, pode-se dizer que os tempos são chegados. Isso não significa que as coisas sucederão já amanhã. Não. Significa unicamente que nos achamos num período em que irão acontecer. Estamos na madrugada da mudança do planeta. Está acontecendo. Isso é tão verdade que há muitos anos já vem se falando isso. E vem se retratando em obras como filmes que trazem isso. O primeiro filme, Planeta dos Macacos, de 1968, já se falava sobre o fim do mundo. Um dia depois do amanhã, em 2004, né? Nós temos aí um dia que a Terra parou, em 2008. Agora, um que todos vão lembrar, né? 2012. Né? Lembro de 2012? Foi muito falado, foi uma data muito falada. Foi em 2009 que lançou 2012. E nós ficamos aguardando chegar 2012 para ver se ia acontecer esse grande inundamento do planeta Terra, que foi o que o filme nos trouxe. Agora, recentemente, este ano ainda, lançou-se Destruição Final, O Último Refúgio. São filmes que estão aí na mídia. Se a gente quiser passar um pouco de nervosismo, está lá para a gente assistir. Mas é isso. Então, há muito já vem se falando e nós reencarnamos já sentindo que isso vai acontecer. Para nós entendermos sobre os mundos regeneradores, qual é o papel dele, em que momento ele se encontra, é importante que a gente entenda essas diferentes categorias de mundos habitados, que os espíritos nos trouxeram, que faz parte deste capítulo que nós estamos estudando, né? E lá eles nos trazem que temos mundos primitivos, mundos de provas e expiações, de regeneração, mundos felizes e mundos celestes ou divinos. São mundos que têm uma classificação metodológica, né? Didática, para a gente poder entender como que isso funciona. Tá? Então está lá desde o menos evoluído até os mundos celestes ou divinos. Nós vamos nos deter em dois que nós temos conhecimento deles. Primeiro, mundos primitivos, que servem de morada para as primeiras encarnações dos espíritos.
Nós conhecemos esses mundos. Nós conhecemos pelo menos um mundo assim, né? O homem preocupa-se apenas com a satisfação das suas necessidades materiais, né? Que a ignorância domina totalmente o conhecimento e a moral dele. Quem são eles? São esses aqui, ó, nós que habitamos o planeta Terra há muitos milhares de anos atrás, né? Essa era aí do mundo primitivo ainda, né? O primeiro estágio da escala evolutiva. Total ausência de conforto, da indústria, da tecnologia, onde o homem vivia como animais, em bandos, com 3 necessidades básicas: sobrevivência, por isso que viviam em bando, para se proteger, tá? Alimentação, viviam em bando para caçarem, porque os animais eram ferozes, eram grandes, e viviam em bando para se reproduzirem, para manterem a espécie. Então, essas são as necessidades básicas dos homens do mundo primitivo. Sobreviver, né? Tudo em volta da sobrevivência. E ele teve a sua importância, e ele passou esse tempo, e nós estamos agora no mundo de provas e expiações, que é o segundo mundo nessa escala hierárquica, buscando a evolução. Então, é a situação atual do nosso planeta. O mal predomina sobre o bem. É o que nós temos visto. Não são o número de pessoas que nós estamos nos referindo, porque nós sabemos que existe mais pessoas boas do que ruins. Mas hoje o que mais vemos é o mal e menos o bem. Estamos numa época de transição e isso está mudando. Os espíritos aqui encarnados, eles têm que expiar suas faltas e, ao mesmo tempo, passar por provas. Isso faz parte da evolução desses espíritos aqui na Terra, da nossa evolução. Então, é o momento crucial que estamos vivendo. Hoje, vivemos neste mundo, carpindo os nossos erros, tentando repará-los como forma de alcançarmos voos mais altos no nosso caminho evolucional, desenvolvendo virtudes e aparando arestas dos vícios que ainda remanescem em nós, os quais tanto nos caracterizam. Então, essa é a situação nossa aqui neste planeta. E aqui, de uma outra forma gráfica representada, também colocando ali, como em segundo plano, o mundo de provas e expiações, né? E aqui traz uma questão interessante, que são os chamados mundos transitórios. Então, nós já usufruímos de relativo conforto, é verdade, dos benefícios da indústria, da tecnologia. Nós temos todo o ferramental à nossa disposição para o que se fizer necessário. Vivemos numa sociedade organizada, mas ainda convivemos com o mal, pois ainda este mal supera o bem. Este é o atributo marcante. Mas os mundos transitórios, eles nos trazem também um alento, porque eles estão povoando ao redor da Terra. Vou mostrar para vocês essas figuras e vocês vão lembrar alguns daqueles que assistiram um filme muito interessante chamado Nosso Lar. Desencarnamos, vamos para um mundo transitório e nos preparamos e retornamos. O nosso lar é um mundo transitório. Como o umbral também, logo que André Luiz foi para ele, também é um mundo transitório, que tem a finalidade também de nos educarmos, de auxiliar-nos nessa evolução do espírito, né? E eles servem para dar esse apoio. E as pessoas se diferenciam de acordo com a força com que elas buscam esse desenvolvimento moral e intelectual. Então, há necessidade, sim, da evolução do planeta, e já sabemos a classificação dos mundos, mas eles evoluem de forma física e moral. A evolução moral está vinculada diretamente ao espírito. Então, é importante que a gente entenda também que existem ordens ou graus de espíritos. E Kardec coloca também de forma didática, né, que os espíritos são de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem, vai desde espíritos puros até espíritos imperfeitos. Mas existe, dentro destas ordens, 10 classes, né?
Na primeira ordem, os espíritos puros. Na segunda ordem, mais outros espíritos. E na terceira ordem, mais espíritos. Mas é interessante e importante que a gente entenda que nessa terceira ordem há a predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal. Então, nós podemos entender por essa frase que a Terra, hoje, tem, na sua grande maioria, espíritos de terceira ordem. Mas também pode existir espíritos da segunda ordem, porque a predominância do espírito sobre a matéria é o contrário. Né? Não é a matéria sobre o espírito, mas o espírito sobre a matéria, e pessoas que têm o desejo voltado ao bem. E nós conhecemos pessoas assim. Uma que outra a gente conhece, mas não é a grande maioria. E essa, por ser uma que outra, não faz o mundo se diferenciar, né? Mas nós já temos, e isso pode fazer a grande mudança, a grande variável da mudança do nosso planeta. E os espíritos da primeira ordem é quando não há nenhuma influência da matéria. Então, neste momento, nós estamos, sim, buscando uma transição planetária. E isso passa pela transição dos espíritos que aqui habitam. Então, a nossa casa está em reforma, né? Vamos dizer, ela está em reforma. E essa reforma, como qualquer outra reforma, vamos fazer uma arrumação no nosso quarto, por exemplo. A gente bota tudo abaixo, né? Vira uma bagunça só. São coisas para cá, coisas para lá. À medida que você tira do guarda-roupa, vai ficando cada vez mais bagunçado. Mas aí tu vai retornando as coisas e vai determinando lugares para as coisas, vai classificando certas coisas e certos objetos. Enfim, isso vai fazer com que também a casa fique arrumada. Mas antes disso, tem tudo isso, né? E aí, novamente, os Espíritos nos dizem que são chegados os tempos. Dizem-nos de todas as partes por Deus, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Grandes acontecimentos. Nós estamos aqui, ó, nessa transição, né, deste planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. E a gente está tendo essa possibilidade, sabe, de ver essas mudanças acontecerem, de ver essas gerações se cruzando, né? E é o que eles nos dizem, né? Que o que se prepara não é o fim do mundo material, porque ele é consequência, né, do nosso intelecto, é consequência da nossa vida. O planeta Terra existe para nos habitarmos, para nos dar uma morada, para nós evoluirmos. Por que ele iria se destruir? E nos destruir também? Porque o espírito não morre. Então, não é o fim do mundo material, mas sim o fim do mundo moral que hoje vivemos. E nós falamos do velho mundo dos preconceitos, do velho mundo do orgulho, do egoísmo, do fanatismo. Isso sim está se desmanchando. Isso sim, a cada momento, né, está cada vez mais sumindo do nosso planeta. E é isso que precisa acontecer, porque cada dia vai levar consigo aí alguns destroços, tudo dele acabará com a geração que se vai. E a geração nova erguerá um novo edifício, que as gerações seguintes irão consolidar e completar. Então, não acreditemos no fim do mundo material. A Terra tem progredido desde a sua transformação e tem ainda que progredir e não ser destruída. A humanidade, entretanto, chegou a um dos períodos de sua transformação. O mundo terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos. E como já dissemos, o mundo de expiação, a Terra, se mudará um dia para o mundo ditoso. E habitá-lo será uma recompensa. Ela será uma recompensa, em vez de ser uma punição. É o reinado do bem que vai suceder o reinado do mal. Temos que ter fé nisso, porque estamos vendo isso acontecer. E eles nos dizem assim, como que isso acontece? Quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias,
os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferente critério seletivo. Então, quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias das suas atitudes, dos seus pensamentos, das suas ações, nada mais é do que a lei de causa e efeito. A ressonância é o efeito. Porque hoje vivemos as consequências do nosso passado. Do que fizemos, do que plantamos, estamos colhendo. Nada mais justo, né? Nada mais justo. Livre-arbítrio é uma lei. Somos livres para fazermos o que quisermos. Isso é liberdade. Mas justiça é colhermos aquilo que plantarmos. Isso é justiça. Essa é a ressonância de condutas, de pensamentos, de atitudes. Precisamos que isso mude, porque certamente as nossas atitudes, e ainda há tempo para isso, se mudarmos as nossas atitudes hoje, certamente teremos um planeta melhor amanhã. E isso já está se dando, isso já está acontecendo. Dessa forma, porque em cada criança que nasce, em vez de vir um espírito atrasado, inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, está vindo um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Na certeza de que essa será a grande mudança. Devagar, como disse os espíritos, por que pressa? Nós temos a eternidade pela frente. Somos imortais, espíritos imortais. Então, aproveitemos todos os momentos que temos para nos tornarmos pessoas melhores. Eles nos dizem que a época atual é de transição, sim. Porque aqui confunde-se os elementos das duas gerações. É como se a gente estivesse no ponto intermediário, sabe? Assistindo a partida de uma e a chegada de outra geração. Então, já se assinalando aí cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Então, meus queridos irmãos, cabe fundar a era, cabe a todos nós fundar a era do progresso moral. A nova geração se distinguirá por inteligência, razão, geralmente precoce, juntas ao sentimento inato do bem e à crença espiritualista, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Então, nós estamos vivendo isso. Nós vemos aí nas favelas crianças de 10, 12, 14 anos abrindo a sua sala, colocando revistas, livros velhos, trazendo outras crianças, ensinando. Da onde ela tirou esse exemplo? Nem os pais sabem. Da onde ela tirou esse espírito, essa vontade de fazer o bem? Isso vem intrínseco, isso vem nela. É isso que nós estamos vendo. Essas mudanças vão acontecer em todos os cantos do mundo, em todos os cantos das comunidades, das favelas, dos apartamentos ricos, enfim, das cidades como um todo. Essa será a grande modificação, quando nós tivermos espíritos reencarnando já preparados para o mundo de regeneração e fazendo essa grande diferença. E assim, meus queridos irmãos, fechando o nosso estudo de hoje, relembrando que a Terra, sim, hoje, provas e expiações, predomínio do mal, é uma prisão hospital. Estamos aqui para nos tratarmos e também para pagarmos os nossos erros, se assim quisermos entender. Amanhã será um mundo de regeneração onde vai predominar o bem, uma escola onde teremos tudo para aprender. Os espíritos hoje, terceira ordem, né? Na sua grande maioria, levianos, neutros, pseudo-sábios. Mas amanhã, os espíritos reencarnarão aqui e os que ficarem serão mais da segunda ordem. Benévolos, sábios, de sabedoria. Reencarnará na Terra só espíritos bons? Não foi isso que eles disseram. Reencarnará espíritos com a tendência a fazer o bem. Eles vão aprender a ser pessoas boas.
até com os outros que reencarnarem aqui. Esses terão a sua vez para reencarnar, mas eles têm que ter essa tendência, pois aqueles que não tiverem serão exilados em outros mundos primitivos. Como aqueles capelinos lá de Capela vieram para a Terra quando aqui era um mundo primitivo, auxiliar na evolução daqueles espíritos primitivos. Auxiliaram, trouxeram fogo, trouxeram uma série de coisas. Não tinha evolução moral, mas tinha evolução intelectual. E os dois, para que o homem evolua, têm que andarem juntos, o intelecto e o moral. Então, meus queridos irmãos, fica aqui, para encerramento, essa última mensagem, que estamos no início das grandes transformações. E fenômenos próprios demonstram, chegados os tempos anunciados pelas Escrituras e confirmados pelos imortais. Sigamos em frente, meus amigos. Tenhamos fé que estamos no melhor momento das nossas existências. Temos condições de, a olho nu, participarmos e verificarmos que o mundo está sofrendo essa mudança. Está acontecendo. Graças a Deus que estamos aqui para acompanhá-los. Então, que possamos, todos nós, pensarmos no Cristo e entendermos que este é o nosso momento de fazermos a diferença. Façamos a nossa parte. Podemos ter certeza que não é o acaso que nos trouxe aqui. Temos as nossas responsabilidades e temos a grande oportunidade de fazermos a diferença. Sigamos em paz e que Jesus ampare a todos nós. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, Luiz, pelas reflexões. Vamos juntos orar, já que orar é arar, segundo Joana de Ângeles, por Divaldo Franco. Vamos arar os nossos corações juntos, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome, compreendendo que tudo há um porquê, que tudo há um motivo. Por mais que muitas das vezes não compreendemos ou não aceitamos, devido ao nosso estado ainda de evolução. Por isso, Senhor, nos auxilia a regenerar as nossas dificuldades, que possamos olhar para as nossas virtudes e compreender que temos a capacidade de transformar em nós aquilo que ainda nos mantém presos, nos mantém conectados ao que é mais material. Por isso, Senhor, rogamos por todos nós que sofremos, por todos nós que temos dificuldades, por todos nós que neste momento acreditamos e também trabalhamos a nossa fé para que o porvir seja de esperança, de bonança, de amor, de paz e de serenidade. Por isso, Senhor, rogamos também por aqueles que carecem de amor, abandonados à própria sorte, pelas ruas, pelas noites frias, pelos hospitais, por aqueles que não têm pão, por aqueles, Senhor, que neste momento desacreditaram de Ti. Rogamos, Senhor, por todos aqueles que ignoram Ti. Rogamos, Senhor, para que esteja conosco e que estejamos juntos de Vós, agradecendo pela oportunidade, agradecendo pela vida, agradecendo pelos esclarecimentos, finalizando,
finalizamos a nossa noite de hoje. Muito obrigado. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.